por tudo que Ele tem feito, por tudo que Deus ainda há de fazer. Nós temos a alegria da salvação do nosso Deus, de tudo que Ele tem aí operado em nossas vidas. Então é um tempo assim glorioso, né? Quando nós tiramos para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor. Então o Senhor tem cuidado, o Senhor tem operado, e nada pode impedir o cuidado do nosso Deus para conosco. Amém? Glórias a Deus. Eu quero então, nesta oportunidade, estar trazendo a escola dominical, né? E eu creio assim que tem sido bênção, né, de Deus para as nossas vidas. E é um domingo assim que o Senhor nos fez, que o Senhor tem nos dado, tem nos presenteado, e nós não podemos esquecer de quem deu respirar, soprou fôlego de vida nas nossas narinas, foi o Senhor. Então nós temos a alegria da salvação do nosso Deus. E eu louvo e engrandeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Então, mais uma vez, Pastor Carlos Salles, com esse trabalho de leitura aí a respeito da escola dominical desta manhã. Amém? Então, considere todos aí cheio do poder desse sobrenatural de Deus, que Deus tem aí nos dado, Deus tem operado, Deus tem feito infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Então é algo assim sobrenatural. Antes de nós estarmos começando essa lição 9 da escola dominical, eu quero contigo nós estarmos aí orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, fortalecido. E a tua boa mão, ó Deus, tem feito, Senhor Deus, maravilhas nas nossas vidas. Nós não poderíamos, ó Pai, fazer, aleluia, algo maior se não fosse o Senhor. O Senhor tem, Senhor Deus, feito, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, subir, aleluia, o degrau da exaltação, Senhor Deus. E isso, ó Pai, é graças ao Senhor que tem, Senhor Deus, feito das tuas maravilhas, do teu Espírito Santo. Então, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Nós só podemos buscar ao Senhor, buscar a presença do nosso Deus, e Ele tem feito todas as coisas. Isso é maravilhoso demais. Então, muito obrigado a Deus por essa manhã. Muito obrigado pela nossa família, muito obrigado pelos nossos amigos e irmãos. Que o Senhor esteja abençoando, operando, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Oh, Deus de Israel. Ana, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Deus te proteja. Deus te guarde. É um prazer muito grande também estar contigo nessa manhã, minha amada irmã Ana. Deus te abençoe. Lição 9. Hoje é dia 2 de março de 2025. A lição, o tema da lição, né? Quem é o Espírito Santo? E nós vamos aí estar buscando ao Senhor através desse tema. O texto áureo vai dizer assim: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Verdade prática: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Amém? Vamos à leitura bíblica. A leitura bíblica diz assim, está aí em João capítulo 14, 16, 17 e o 26, também em João capítulo 16, do 7 ao 14. João 14, 16, 17 e 26 vai dizer assim: e eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará
em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Glórias a Deus. Também João capítulo 16, do 7 ao 14. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-los-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Amém? Glórias a Deus. A introdução. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, reconhecia como Deus é igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. O Consolador. O outro Consolador, João capítulo 14, 16. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo, a palavra. Outro nessa passagem é, no grego, allos, que significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e da mesma qualidade. Aleluias, glórias a Deus. E o Espírito, aleluia, se o Espírito fosse uma força ativa e impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significava, ou que significa, outro do usual, diferente. O dicionário afirma o termo allos expressa uma diferença numérica e denota outro, mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro, de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, allos, outro, ele, não héteros. João 14, 16. Agora vamos ao 2, o Paracleto, 16, 7. O termo refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego Paracletos vem da preposição para, ao lado, e de próximo, e do verbo kleoa, ou kleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus Cristo para ensinar os discípulos
e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou, e para testificar dele. João capítulo 14, aleluia, melhor dizendo, João capítulo 15, versículo 26. 3. Seu uso no Novo Testamento, o termo Paracleto, aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Nos escritos joaninos, 4 vezes. No Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo, 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus Cristo e traduzido por advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. E auxílio doutrinário. Cremos no Espírito Santo, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus igual ao Pai e ao Filho. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, do mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude. E, por isso mesmo, é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo, o Espírito Santo que provém de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, como havia declarado o credo de Atanásio, tal como é o Pai, tal é o Filho, e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. Não há 3 incriados, mas um só incriado. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência e substância indivisível, a eterna, aleluia, do Pai e do Filho. Os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador, mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor. O Senhor é o Espírito. Amém? Glórias a Deus. Então, declaramos e ensinamos a deidade absoluta do Espírito Santo. Glórias àquele que vive e reina para todo sempre. E 2. Sua identidade, aleluia, melhor dizendo, sua deidade e atributos e obras. 1. Sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia da maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O Espírito Santo é Javé. Na vida de Sansão, o Espírito Santo, aleluia, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes capítulo 15, versículo 14. No entanto, na sequência temos que, depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes capítulo 16, versículo 20. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo capítulo 17, versículo 7 com Hebreus capítulo 3, 7 ao 9. Deus de Israel. 2 Samuel capítulo 23, 2 e 3. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, 1 Coríntios capítulo 3, 16, 2 Coríntios 3, 16 a 18. 2. Atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também
nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente. Romanos capítulo 15, versículo 19. As Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito a fonte de poder e de milagres. Mateus capítulo 12, versículo 28, Atos 2, capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 11, a onipresença e o outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser Ele onipresente. Salmo capítulo 139, versículo 7 a 10. Ele conhece todas as coisas até as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, 10 e 11. Conhece o coração dos seres humanos. Ezequiel capítulo 11, versículo 5, Atos 5, 3 ao 9. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. E é conhecedor do futuro. Lucas capítulo 2, versículo 26. João capítulo 16, 13. Atos 20, 23. Isso por ser Ele onisciente, possui o atributo de eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Suas obras são inúmeras, as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Dá a vida eterna. Gálatas capítulo 6, 8. Guia o seu povo. Salmo capítulo 143, verso 10. Isaías 63, 14. Romanos capítulo 8, 14. Gálatas capítulo 5, versículo 18. E o Senhor da igreja. Atos capítulo 20, versículo 28. E santificador dos fiéis. Romanos capítulo 15, versículo 16. 1 Pedro 1 e 2. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito habita nos crentes. João capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 8, 11. 1 Coríntios 3, 16. E o autor do novo nascimento. João capítulo 3, versículos 5 e 6. Tito 3, 5. Dá a vida. Ezequiel 37, 14. Romanos 8, 11 e 13. E o distribuidor dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 7 a 11. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. São essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus, igual ao Pai. Auxílio teológico. O Divino Espírito Santo. O Divino Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Ele tem poder próprio. É dele que flui a vida. E suas dimensões e sentidos, bem como o poder de Deus. Salmo 104, 30, Efésios 3, 16. Isso é uma evidência da deidade do Espírito Santo. Ele tem autoridade e poder inerentes, como vemos em toda a Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, na única referência no original que aparece o termo traduzido por demonstração no Espírito Santo, designa-se literalmente uma demonstração operacional, prática, imediata, na mente e na vida dos ouvintes do Evangelho de Cristo. E isso ocorre pela poderosa ação persuasiva e convincente do Espírito, cujos efeitos transformadores foram visíveis e incontestáveis na vida dos ouvintes de então, confirmando o Evangelho, pregação pelo apóstolo Paulo. Amém? Heresias antigas e novas. As primeiras heresias, não havia conselho sobre o Espírito Santo no Oriente. Nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia, havia diversas interpretações. Os arianistas,
considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como o mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho. E pedido do Pai, dizia que o Filho é o Criador do Espírito Santo. Tropicianos era uma seita do Egito, cujo nome vem de Tropos, figura Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Pneumatomacianos surgiram depois do Tropicianos. O termo pneumomachoi vem de pneuma, espírito de machomai, falar mal contra. Eram os opositores do Espírito. Eustáquio e de Sebaste, 300 e 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a deidade ou a divindade do Espírito Santo. As heresias na atualidade. O grupo religioso Testemunha de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Testamento, TNM, substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus, Gênesis capítulo 1, 2, e usa a expressão e toda a figura cheios do Espírito Santo, Atos capítulo 2, 4. A expressão hebraica é Ruach, Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento, e somente nessa passagem é traduzida na TNM por força ativa de Deus. O Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus: sou para vós um mensageiro de Allah, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que viria depois de mim, cujo nome é Ahmad. 61:6. Eles interpretam essa passagem crônica como um cumprimento das promessas que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega perikletos, renomado ao redor ilustre como Paracleto, João 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7. Assim, conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que Paracletos não é uma palavra bíblica. Não aparece em lugar algum na Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego, nem na Septuaginta.
resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. João 14, 26. A promessa do Senhor Jesus Cristo é para que ficassem convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco, estará em vós. João capítulo 14, versículo 17. E que, vendo, aleluia, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. João capítulo 14, João capítulo 15, versículo 26. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Conclusão. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Subsídio, ou melhor dizendo, revisando o conteúdo. Aqui mais, o nome Paracleto é aplicado nas Escrituras além do Espírito Santo. Além do nome é aplicado, além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus Cristo e traduzido por advogado. Como a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia. A deidade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Quais os principais grupos na Antiguidade que negavam a deidade do Espírito Santo? Os arianistas, tropicianos e pneumatomacianos. Quem segue a linha teológica dos arianistas na atualidade? As Testemunhas de Jeová. Qual a resposta bíblica podemos dar em relação à crença estranha a respeito do Espírito Santo? Jesus disse que o Consolador é o Espírito Santo. Espírito Santo, João 14, versículo 26. A promessa do Senhor Jesus Cristo é para que fique conosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Trata-se de um ser que não morre, mas sim, que vive para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa oportunidade, Senhor Deus, de estar expressando, Senhor Deus, o teu grande amor, o teu favor. Então, ó Deus, esteja nos ensinando dia após dia, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Fala conosco, ó Pai, nesta manhã, fala conosco, ó Pai, através do teu Santo Espírito, das tuas mãos potentes. Nos ajuda, Senhor Deus, a transpor com as barreiras, com as dificuldades, e que possamos, ó Pai, ver o Senhor agindo com poder e glória, Senhor Deus, em nossas vidas. Venha o Senhor, ó Pai, fluir do teu Santo Espírito, da tua sagrada presença, nos lavar, remir, transformar pelo poder do teu nome. Assim nós oramos. Assim, Senhor, nós colocamos a nossa vida no teu altar. Faça de nós verdadeiros instrumentos nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe os meus amados irmãos. Esteja aí recebendo a bênção apostólica. Que o amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo
E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, amém e amém. Deus abençoe. Tenha aí um domingo abençoadíssimo. Procure a Jesus enquanto pode achar, enquanto Ele está perto. Porque virá dias que, mesmo procurando com luz, lanterna, nós não mais encontraremos. Mas aqueles que o têm buscado, encontrarão dentro de si. Amém? Deus abençoe a todos. Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês. Amém? Fica na paz. Deus abençoe. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é bom. Em todo o tempo, nosso Deus tem sido maravilhoso. Fica na paz, meus amados irmãos do Pai. Aleluia. Deus abençoe aí. Pensei que já tinha desligado aí.